e vou compartilhar a tela. Gente, olha só, na aula passada, né, eu parei nessa parte aqui, nós vimos lá a expansão da Itália a partir das duas Sicílias, a partir da ação de Giuseppe Garibaldi, a partir da ação do Reino do Sardenha e Piemonte. Então, tudo isso nós trabalhamos na aula passada. E aí também começamos a ver a ação de Otto von Bismarck na atual Alemanha. E aí, o ponto derradeiro, o ponto final no processo de unificação foi justamente a Guerra Franco-Prussiana. Franco de francês, prussiana, porque a Prússia era a região mais importante do que depois veio se transformar a atual Alemanha. E aí, gente, continuando aqui, nós vemos o seguinte, né? Guerra Franco-Prussiana. Temor da França de que uma unificação total da Alemanha levasse a uma consequente perda de prestígio dos franceses, desculpa, não na Alemanha, tá? A gente digita muita coisa e acaba errando algumas delas. Na Europa, envio de cartas de Napoleão III ao Kaiser Guilherme. Divergências de pensamento entre o Kaiser, que era o rei alemão, e Bismarck, primeiro-ministro. Rei alemão não, rei prussiano. Gente, atenção para o seguinte. Napoleão III estava tentando, naquele momento, apesar de ser imperialista, apesar de dominar outras regiões, um acordo de paz, ou pelo menos não naquele momento, evitar um confronto com os prussianos, pois enxergava, né, que ali poderia surgir uma grandiosa potência na Europa. E aí o que acontece? Né? O rei Guilherme era contrário a uma guerra contra os franceses. O Kaiser, o primeiro-ministro Bismarck era favorável a uma guerra contra os franceses. E aí, né, essas cartas primeiro passaram na mão do Bismarck, ele e o seu grupo as falsificaram e depois ela chegou nas mãos do rei Guilherme. O que acontece? Chegou uma carta, digamos assim, irridenta, uma carta nervosa, com as ações dos prussianos até então. O que acontece? A guerra entre franceses e prussianos acaba por se tornar inevitável. E essa guerra foi o último ponto para a unificação, pois ela trouxe o último ponto de unidade para o segundo Reich alemão. Lembrando, falei isso na aula passada, primeiro Reich, o Sacro Império Romano Germânico, fundado lá depois da desintegração do Império Romano, o segundo Reich, esse aqui foi fundado na unificação, e o terceiro Reich era aquele que Hitler pretendia fundar. E aí, gente, continuando aqui, né? A alteração feita por Bismarck de uma das cartas endereçadas a Napoleão III e situação insustentável entre franceses e alemães, neste caso, franceses e prussianos. Guerra entre França e Prússia, que, depois de 6 meses, estava unificada como Alemanha. Trauma para os franceses e assinatura do Tratado de Frankfurt, perda da Alsácia e Lorena. Gente, essa guerra vai deixar marcos tanto para franceses quanto para alemães. Então, ou seja, meninos, foi uma coça. Imagine o que a Alemanha, e aí eu pergunto, né, quem aí viu 7-1? Todo mundo aí viu 7-1, né? Lembra lá dos 30 primeiros minutos de Brasil e Alemanha? Pois é, foi isso que os alemães fizeram com os franceses nessa guerra franco-prussiana. Se a gente fosse comparar a guerra franco-prussiana a um jogo de futebol, nós compararíamos ao Brasil e Alemanha de 2014. Ou seja, foi um estrago, enfim, foi uma vitória engrandecedora para os alemães e vergonhosa, uma derrota vergonhosa para os franceses. E essa derrota acabou gerando
um sentimento de revanchismo. Ao final dessa guerra franco-prussiana, né, a França perdia Alsácia e Lorena. Por que essa região era tão importante? Porque ela era rica em minas de carvão. Minas de carvão que movimentavam as indústrias francesas naquele momento e passaram a alimentar a indústria alemã depois daquela vitória. E, meninos, para pensar num negócio aí. Eu já adianto algo para vocês. Em 1871, então o sujeito nasceu lá em 1869, lá na região da Alsácia-Lorena. Ele nasceu francês. Com 2 anos de idade, ele se tornava alemão. Então, ou seja, em 1871, a Alemanha havia ganhado esse território. E em 1920, com o final da Primeira Guerra Mundial, ele volta a se tornar francês. Provavelmente foi uma das maiores crises de identidade que o sujeito teve na história. E ainda pior de tudo, né, que você tem 2 idiomas bem diferentes sendo falados nessa região. Então, a cabeça dos sujeitos lá deve ter virado uma enorme bagunça, né? E é lógico, meninos, o curioso, o período depois da Guerra Franco-Prussiana na Europa foi um período de paz armada, que foi uma das condições que acabou levando à Primeira Guerra Mundial. Então, né, colocando aqui, gente, paz, carambolas, se for, né, paz armada. E durou entre 1870 a 1914. Período sem guerras no continente europeu, mas no qual as potências faziam pesados investimentos militares. Então, gente, olha só a situação da Europa na pós-unificação da Alemanha. Então, você tem 54 anos de paz. Mas é como diz aquela música do Rapa, né? É o silêncio que procede o esporro. Por quê? Porque você tem, posteriormente, uma guerra no qual a morte é levada em escala industrial. Qual guerra é essa? A Primeira Guerra Mundial. Então, aqui, meninos, e é lógico, né, que esse processo de unificação italiano, processo de unificação alemã e o processo e a Guerra Franco-Prussiana deixaram ali suas marcas, né? Que a gente tem o seguinte: primeiro, vamos ver aqui reflexos na Europa e reflexos no Brasil. Reflexos na Europa: alteração do equilíbrio de forças no continente europeu, entrada tardia de italianos e alemães na corrida imperialista, revanchismo que levou às guerras mundiais. Então, gente, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Guerra dos 100 anos, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, França contra a Inglaterra. Guerra dos 7 anos, França contra a Inglaterra. Independência dos Estados Unidos, França favorável à independência, Inglaterra contra. Expansão napoleônica, França versus Inglaterra. Agora aqui, a Alemanha, como diz o ditado, chegando no cenário europeu, para se tornar o país mais industrializado da Europa no final do século XIX. Meninos, vocês têm noção do que é isso? A Inglaterra, que havia reinado no cenário industrial praticamente sozinha dentro da primeira Revolução Industrial, perdia esse posto para a Alemanha de nação mais industrializada do continente europeu na segunda Revolução Industrial, por conta desse grande desenvolvimento do desenvolvimento alemão após
após a unificação. Desenvolvimento esse que já vinha antes da unificação, mas foi acelerado após. E aí, outro ponto, o revanchismo. O que é revanchismo? O sujeito te deu um soco na cara. Você fica com vontade de lutar contra ele novamente. E é isso que os franceses tiveram, a vontade de lutar em um campo de batalha contra os alemães. Curioso, né? Ao final da Primeira Guerra Mundial, esse sentimento revanchista passa para o outro lado. Então, ou seja, até a Primeira Guerra Mundial, os franceses queriam lutar contra os alemães, num outro confronto. Ao final da Primeira Guerra Mundial, pela derrota da Alemanha, agora quem quer lutar são os alemães contra os franceses. Segunda Guerra Mundial. E aí, gente, inclusive, isto teve também as unificações tanto da Itália quanto da Alemanha, e isso pode ser cobrado no Enem, consequências na imigração para o Brasil. Então, ou seja, né, grande migração de italianos e alemães para o Brasil e solução para o problema da mão de obra. Então, ou seja, à medida que a escravidão, as leis abolicionistas acabavam o trabalho escravo no campo, chegava o imigrante, principalmente o italiano e o alemão, para substituí-los no campo da mão de obra. E aí vocês podem me perguntar, Flávio, mas se a Itália e a Alemanha fizeram a unificação para aumentar o seu poder econômico, por que as pessoas migraram de lá? Aí eu vou colocar no chat essa pergunta. Se Itália e Alemanha fizeram a unificação para fortalecer suas economias, porque muitos migraram. Gente, por que muitos migraram? Por causa das diferenças regionais existentes nestes países. Então, meninos, só para nós lembrarmos, até hoje o sul da Itália e o norte da Itália são regiões de uma disparidade econômica regional muito forte. Então, ou seja, fazendo uma comparação grosseira aqui, seria, por exemplo, o Nordeste e São Paulo. São duas regiões dentro de um mesmo país, mas com diferenças regionais tremendas. Assim acontecia, por exemplo, dentro da Itália, o norte industrializado, o norte que comandou o processo de unificação e o sul pobre, rural. Dentro da Alemanha, algumas regiões também, principalmente aquelas de maior concentração agrária, mais pobres também. Então, o que os imigrantes enxergaram? Enxergaram no continente americano uma possibilidade para poder enriquecer. E curioso, eles conseguiram? Muitos deles sim. Exemplo, família Matarazzo, em São Paulo. Os Matarazzo saíram da Itália com a mão na frente e outra atrás. E chegaram no Brasil e enriqueceram muito. E aí uma pergunta que eu faço, gente, alguém que está me assistindo aqui, tem alguma descendência italiana ou alemã? Pode colocar no chat aí. Ninguém, gente? Descendência italiana ou alemã? Por quê? Na nossa região, famílias como família Verne, família Lobach, Werner, Lobach, e são vários outros, são descendentes diretos destes imigrantes. Família Sardinha, que tem lá em Alto Jequitibá, se não me engano. Então, todos esses aqui são descendentes desses que vieram para o Brasil no final do século XIX. E aí, gente,
Agora, por quê? Vocês podem fazer outra pergunta. Por que não se utilizava aquele negro que estava sendo liberto pelas leis abolicionistas? Por causa de uma ideia chamada eugenismo. O que era o eugenismo? Né? Ideia de que as raças superiores deveriam eliminar as inferiores. Na prática, isso tem um nome: política de branqueamento. Ou seja, né, acreditava-se que naquele momento existiam as ideias de raça, né, no qual os negros, os índios, os amarelos seriam os inferiores e o branco caucasiano europeu seria o superior. Então, trazendo esses chamados braços brancos para trabalhar no Brasil, você estaria aqui eliminando, com o tempo, o chamado problema do negro no Brasil. Então, ou seja, gente, não é só a questão da escravidão. O negro, após a abolição, foi deixado ao Deus dará, foi deixado à própria. Desculpa, gente. Foi deixado à própria sorte para poder se virar na vida. E aí o que vai acontecer, né? Vem esse cenário de exclusão que nós vivemos nos dias de hoje. E aí, né, agora, é inegável também que esses imigrantes tiveram contribuição significativa em áreas como alimentação, cultura, técnicas agrícolas e capitais para a industrialização. Em outro momento, vocês estão estudando com a Maiara a Primeira República. E dentro da Primeira República, o movimento anarco-sindicalista tem muito desses imigrantes estrangeiros. Tem muito de italianos, tem muito de alemães, mas principalmente dos descendentes de italianos. Foi a primeira forma de organização trabalhista da história do Brasil. Então, ou seja, né, movimento trabalhista, operário e tudo mais, anarco-sindicalismo do início do século XX. Ideias dadas pelos imigrantes. Pela primeira vez, mesmo que concorde ou não com o anarco-sindicalismo, né, lembrando, o que é o anarco-sindicalismo? É uma corrente que acredita que os sindicatos podem vir a contribuir para a formação de uma nova sociedade anarquista. Bom, vamos continuar aqui. Acho que a anarco-sindicalismo vai cair na prova no Enem? Jamais. Jamais. Ainda mais com o governo que a gente tem, né? Nem pensar. Gente, vamos continuar aqui pelo seguinte, então. A gente tem, né, a Comuna de Paris, que foi um efeito. Se alguém quiser ler, se disponha. Eu não estou pedindo ninguém para ler, porque hoje o Luiz não está aqui, e ele que é quase que o meu leitor oficial, né? Mas, se alguém quiser ler, fala assim, Flávio, eu leio. Não tem problema, não. Mas enquanto ninguém se dispõe a ler, pode deixar que eu vou fazendo por aqui mesmo. Comuna de Paris, efeito colateral da unificação da Alemanha e da Guerra Franco-Prussiana. Então, ou seja, né? E aí o que vai acontecer na Comuna de Paris? Quando a Comuna de Paris começa? Ela começa um pouco anteriormente, ainda dentro da Guerra Franco-Prussiana, né? Ida de Napoleão III para a frente de batalha e prisão do mesmo pelo exército prussiano após a Batalha de Sedan. Proclamação da Terceira República Francesa, liderada por Augustin de Thiers, e novas derrotas na guerra. Rendição reconhecendo a derrota por parte ou pelos franceses. Então, ou seja, né, qual era o cenário? O cenário era um caos e uma enorme desordem depois desta guerra, depois da Guerra Franco-Prussiana. E aí, meninos, a gente tem, né, com esse cenário, com a perda da Guerra Franco-Prussiana, o que se chama dentro da sociologia de um vazio de poder. E aí esses grupos começam uma mobilização depois que Napoleão III, que ficou ali mais de 20 anos, ficou 22 anos no poder na França, foi derrotado, grupos começam a se juntar para tentar uma tomada de poder.
E eis que, nesse momento, as forças populares têm, pela primeira vez, embasada em ideias marxistas, nas ideias de Karl Marx, realizam uma tentativa de tomar o poder. Então, ou seja, né, na Comuna de Paris trabalharam milícias populares formadas por anarquistas e comunistas. Tomaram Paris por 72 dias. Gestão operária das fábricas e indecisão dos revolucionários quanto quanto ao tipo de governo ser adotado. Então, ou seja, dentro da história da humanidade, se nós podemos falar um movimento que foi comunista, nós podemos falar nesse movimento. E esse aqui não foi como a Revolução Russa, por exemplo, marxista-leninista, ou como a Revolução Chinesa, marxista-leninista maoísta. Não, esse aqui só foi de Karl Marx. Quando um grupo, uma junta de pessoas toma o poder de Paris, nomeando 90 pessoas para poder governar, tomando fábricas, realizando uma reforma agrária, estatizando bens. Então, todas essas aqui foram medidas tomadas naquele momento de cunho popular. E é lógico, gente, isso assustou o exército prussiano, que ainda estava dentro da França, estava dentro de Paris, e isso assustou os próprios franceses, principalmente os franceses mais ricos. Olharam para isso e falaram assim: peraí, o que está acontecendo? Que tem alguma coisa de errado aqui. Se nós não nos mobilizarmos, nós vamos perder o poder e, com o tempo, essas ideias comunistas vão se espalhar por toda a França, prejudicando os nossos privilégios. E aí, olha só o que vem acontecer, né? A aliança entre a alta burguesia francesa e tropas prussianas derrotou a Comuna de Paris em batalhas que resultaram na morte de milhares de franceses. Inspiração a Lenin. Então, ou seja, gente, a Comuna de Paris tem muito mais um elemento de mexer com o imaginário do que um elemento mesmo, podemos dizer assim, de força efetiva, de sucesso. Ela durou menos de 3 meses, mas a coletivização das fábricas, a junta governamental ali, onde você não tem o poder concentrado na mão de ninguém, a falta de partidos e tudo mais, acabou gerando uma inspiração a outros movimentos revolucionários do século XX, inclusive o primeiro de cunho social, o segundo, então, né? Que é a Revolução Russa, que nós vamos ver mais para frente. Então, gente, vamos continuar aqui. Imperialismo. Ligado à unificação da Itália e da Alemanha, a gente tem o imperialismo. O que é a política imperialista, gente? A política imperialista é a política de domínio de uma região sobre a outra. Então, por exemplo, Império Romano. Por quê? Porque ele dominou além das fronteiras de Roma. Império Britânico. Por quê? Porque ele dominou além das fronteiras da Grã-Bretanha. Império dos Estados Unidos. Porque, apesar de não ter territórios, digamos, além-mar, ou poucos territórios além-mar, eles dominam economicamente, culturalmente outras regiões. Formação deste Império Chinês atual. Porque também dominam culturalmente, dominam socialmente, dominam economicamente, e assim por diante. Então, a gente tem aqui, gente, neste caso, quais países adotaram? Majoritariamente os países europeus, um pouco os Estados Unidos e o Japão. Então, ou seja, o imperialismo não foi um fenômeno só europeu, não. Então, a gente tem países dentro da Europa, né? Alemanha, um pouquinho. Inglaterra, um monte. França, um monte. Até mesmo Portugal, também dominando suas colônias na África. Bélgica, que dominou parte da África Central. Então, esses países dominaram outras regiões para atender os seus interesses. Atender quais interesses aí desses países, né? Os dominantes.
matérias-primas, mercado consumidor, mão de obra. Então, quando eles dominavam outras regiões, qual era a justificativa, né? A justificativa era levar cultura e civilização às regiões dominadas. Então, aqui, gente, eles não podiam chegar e falar assim, estou indo para a África, por quê? Porque lá tem riqueza, lá tem petróleo, lá tem diamante, lá tem ouro, e lá tem mão de obra, então eu vou dominar aquilo lá. Isso, vamos dizer assim, pegava mal. Agora, se eu falar assim, não, eu estou indo para a África, por quê? Existe até um poema, é o Fardo do Homem Branco. Porque eles são atrasados, eles são inferiores, eles são mais débeis, para não chamar de burro, eles são mais débeis, então eu estou levando a educação que eles precisam. Na verdade, não, mas para ficar bonito com a imprensa, você tem que falar outra coisa, né? E aí, gente, a adoção de uma política imperialista para suprir as necessidades comerciais e expandirem suas zonas de influência sobre o restante do mundo. Gente, tem um quadro na página 30, ou pelo menos tinha na página 30, né, da apostila que eu tinha aqui em casa, que eu nem sei onde foi parar, por isso que eu não dou aula acompanhando a apostila, gente, porque eu acabei, não sobrou apostila para mim no segundo semestre, mas num quadro aí, nós temos um quadro comparatório entre nós temos um quadro comparatório entre o chamado antigo sistema colonial, aquele da dominação de Portugal sobre o Brasil, e o chamado neocolonialismo ou imperialismo. As justificativas, os principais produtos explorados, as regiões. Também em outro momento posso passar um outro quadro na internet para vocês. Então, né, a gente tem expansão da civilização. Missão civilizatória. Então, como eu mesmo falei, essa era a justificativa para se dominar. Missão civilizatória. Faltando 10 minutos. Ideologia que defendia a superioridade do homem branco europeu. Ideia de que, quando o europeu dominava outras regiões, estaria levando desenvolvimento e civilização a esses povos inferiores. Teorias pseudocientíficas para demonstrar a superioridade do homem branco. Darwinismo social. Ideia de que entre os seres humanos existiriam raças mais ou menos desenvolvidas e o homem branco estaria apto a dominar as outras raças. Então aqui, gente, era necessário uma justificativa um pouco mais interessante, um pouco mais bonita. Vamos dizer assim, qual era essa? A justificativa de missão civilizatória. E o curioso, né? Todas as justificativas de dominação, gente, sempre tem que ter um discurso acoplado, ou seja, junto, embutido. Qual era a justificativa, né? Teorias da ciência alegavam, né? Como elas alegavam? A partir da medição do crânio, a partir do estudo dos crânios, do tamanho do cérebro e tudo mais, né? Como pode dizer assim, elas atestavam, entre aspas, a maior capacidade de aprendizado, a maior inteligência do homem branco europeu sobre as outras regiões do mundo. Então, isso virava justificativa para poder dominar regiões ditas inferiores. E aí, a ideia de evolucionismo do Charles Darwin era adaptada para o conceito de raça. Meninos, hoje em dia sabe-se, quando se fala em grupos humanos, que raça só existe uma. A raça humana. Quando vocês escutam falar raça negra, não é o conjunto musical, o grupo de pagode, mas raça negra, raça amarela, raça indígena, raça, enfim, sei lá o quê, não é um conceito biológico, é um conceito cultural. Então, quando você está falando em raça, porque quando se fala em biologia, gente,
quando se fala em biologia humana, só existe a raça humana. As diferenças entre um negão do Congo e um sueco do interiorzão lá da Suécia não são suficientes para caracterizar diferenças entre raças. E aí, gente, mas o darwinismo social naquele momento acreditava. E o que o darwinismo social alegava? Que só os mais fortes sobrevivem. E o Darwin nunca falou que só os mais fortes sobrevivem. Darwin falava que os mais aptos são os que sobrevivem, não os mais fortes. Mas eles pegaram e fizeram uma readaptação adequando aos seus princípios, às suas necessidades de missão civilizatória. Continuando aqui, pessoal, a gente tem, né, contexto europeu, ou seja, então, quando surgiu essa ideia de domínio, né? Faltando aí 6 minutos e meio para a gente terminar. Se não der para terminar agora, termina na próxima aula. Contexto europeu. Crença de que o crescimento econômico e o avanço tecnológico iriam acabar com o sofrimento, com as desigualdades e com as doenças da humanidade. Busca de mercados consumidores e matéria-prima para as indústrias que estavam em ampla expansão. Saturação do mercado europeu durante os anos 1870. Excedentes acumulados na Europa, que foram direcionados para diversas colônias instaladas na África e na Ásia, o que provocou endividamento e empobrecimento nas colônias. Utilização das colônias como abrigo de excedente populacional. Exacerbação dos nacionalismos europeus, uma vez que, para dominar regiões diversas, acabou por gerar um clima político de tensão. Primeira Guerra Mundial. Gente, a minha internet não está muito boa, não. Choveu. Acaba por funcionar desse jeito mesmo, mas vamos continuar aqui. Vamos continuar do jeito que dá. Lembre sempre que na próxima aula exercício. Em primeiro lugar, meninos, olha só, cenário da primeira Revolução Industrial. Qual foi o país que fez a primeira Revolução Industrial? A Inglaterra. Pois bem, então a Inglaterra poderia vender para quem naquele cenário da primeira Revolução Industrial? Ela podia vender para a França, para a Espanha, para a Prússia, para a Áustria, para Portugal. Quando vieram as guerras napoleônicas, inclusive, ela também passou a vender para o continente americano. Entretanto, com a segunda Revolução Industrial, agora você tem Bélgica concorrendo com a Inglaterra, você tem Alemanha concorrendo com a Inglaterra, você tem o norte da Itália concorrendo com a Inglaterra, você tem a França concorrendo com a Inglaterra. Então, desse modo, gente, era necessário procurar novos mercados consumidores e novos fornecedores de matérias-primas. Aonde eles foram encontrar isso? Na África e na Ásia. E aí encontraram muita gente para consumir e muita matéria-prima para abastecer a sua indústria. E aí, gente, por exemplo, né, aquela máquina que ficou ultrapassada é como na sua casa. Aquela televisão do seu pai e da sua mãe que ficou ultrapassada vai passar para o seu quarto. Aquele computador que seu pai e sua mãe não utilizam mais vai passar para o seu quarto. E assim funcionava também com o maquinário, com as tecnologias da segunda Revolução Industrial. Aquilo que a Europa não queria era jogado até de certo modo na África. E outro ponto também, as cidades europeias cresciam muito naquele momento. Então, para tentar dar uma desinchada nessas cidades, manda-se essa população para o continente africano e para o continente asiático. Outro ponto também fundamental, gente. Apoio de alguns grupos das regiões dominadas aos dominadores. Gente, presta atenção aqui no seguinte. Como vocês acham que 500... alguns números falam que a Índia tinha em torno de 300 a 500 milhões de pessoas vão ser dominadas por 10 mil soldados ingleses.
se você não tivesse um apoio da elite local, ou de alguns membros da elite local, não toda a elite local, essa dominação não se fazia. Então, né, e esse apoio também foi fundamental para estabelecer um domínio nessas regiões. E outro ponto também, né, é lógico que isso acabou de gerar uma exacerbação, ou seja, um acirramento dos nacionalismos. Principalmente porque a Alemanha, nós acabamos de ver a unificação da Alemanha e da Itália. Gente, quem chega atrasado na festa? Pega as melhores mulheres, ou no caso das meninas, pega os melhores homens, ou enfim, pega as melhores mulheres ou os melhores homens, bebe do bom e do melhor, come do bom e do melhor? Não. Como é dado o nome daquele sujeito ou daquela sujeita que você acaba por ficar no final da festa? Fim de festa. Essa, então, foi a situação também da Alemanha e da Itália na repartição de colônias. Chegaram atrasados, é lógico que eles não vão ficar com as melhores regiões, com as regiões ricas em petróleo, ricas em diamantes, ricas em ouro, nada disso. Sobrou lá enormes desertos para a Alemanha e alguma coisa muito pequena para a Itália. Agora é lógico que elas não ficaram satisfeitas com essa situação. E aí vão ocorrer confrontos pontuais na África e na Ásia, não na Europa, viu? Porque nós estamos vivendo dentro da Europa a paz armada, mas essa distribuição de colônias acaba por gerar a Primeira Guerra Mundial. Insatisfação. Deixa eu terminar aqui, porque daqui a pouco fecha na nossa cara entrar no próximo link, viu, pessoal? A gente continua aqui no imperialismo na África.